Mas disse Jesus, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Em outras traduções vai dizer, desta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Espírito Santo de Deus, a tua palavra vai ser ministrada nessa noite, por isso, eu te peço a capacitação dos céus. Necessitamos que o Senhor fale através da boca do pregador, porque o pregador nada tem sem tudo aquilo que vem de ti, do trono. Então, por isso, revela o teu reino através da minha vida aos corações aqui. Necessitamos reatar o nosso compromisso contigo. Porque, Deus, sem ti, nós não temos nada, nós não seremos nada. É somente essa presença tão poderosa que nos impacta e nos traz de volta a consciência plena de te servir, Senhor. Então fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu creio que enquanto eu estou pregando, minha casa já está protegida, porque a pastora Sirlene já fez essa oração. Espero em Deus de chegar em casa, ver minha esposa melhor, um pouco curada desse resfriado, desse mal. E ela jogou essa incumbência na minha mão. Pastor, para quem não chegou e não viu, né? Eu falei isso no início. Pastor, louva que hoje eu não vou conseguir. E é em cima da hora assim que ela faz essas coisas. É mulher assim, né? E a gente abraça a responsabilidade porque é assim que tem que ser. É um apoiando o outro, um ajudando o outro. E assim a gente cresce. Diante desse texto, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso de número 34. Nós vamos identificar aqui uma conversa de Jesus junto com os discípulos. E no meio dos discípulos sempre vai ter um que vai se posicionar com a sua impulsão na alma, no coração. E esse vai ser Pedro. Pedro, ele simplesmente vai pegar e vai tomar a frente. E ele vai declarar algumas coisas. Porque Jesus ele vai estar falando a respeito do seu momento, da sua morte. Jesus vai dizer, olha, eu vou ser traído. Vão me matar. A minha vida aqui está chegando ao fim. Mas eu sei que quando eles vierem me buscar, quando eles vierem para me matar, vocês vão correr. Vocês vão sumir. Mas Jesus dizia isso não porque ele não identificava que os discípulos não o amavam. Jesus estava dizendo isso na certeza de que eles o amavam, mas era tão forte o que ia acontecer com Jesus aqui, que nem eles suportariam, ao ponto de realmente desistir e correr. Porque o desafio do que Jesus vai passar é grande. Jesus ele vai sofrer. Jesus ele vai ser caluniado. Jesus vai estar na posição aqui de um ladrão, de alguém que tem toda a culpa, de alguém que carrega todo o erro. E a gente bem sabe que quando nós encontramos alguém na rua que está fazendo algo de errado, e você vê a justiça do homem, e quando eu digo do homem, do bairro, daqueles que estão à volta, não é uma justiça muito leve. Porque se pega um ladrão hoje na rua, como é que faz? Até quem não foi roubado quer deixar um pedaço da sua mão nele. Até quem não foi roubado quer chutá-lo. Até quem não sofreu, de alguma forma, vai levar aquele homem
ao estado, se puder, à morte. Porque o senso de justiça vai gritar tão forte. E todo ser humano, ele é ruim por si só. Quem diz que não é porque nunca foi desafiado por um momento. Porque aqueles que têm filhos, se mexerem com teus filhos, você costuma dizer que vira um bicho. Se alguém mexe com alguém que você ama, você se posiciona. Então você consegue identificar agora aqui Jesus sendo visto de forma literal como um ladrão. Estão vindo agora para acabar com esse suposto reinado. Estão vindo agora para apagar a imagem desse evangelho que seria propagado. E quando eles vêm com fúria. Porque tudo o que eles querem é a morte de Jesus. Os romanos querem isso. Os próprios judeus estão desejando a morte de Cristo. E Jesus ele vai começar a falar, vai se anteceder com as palavras, dizendo, olha, essa hora está chegando, e quando chegar, vocês vão correr. Vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca te abandonarei, ó Senhor, mesmo que todos te abandonem. Olha que interessante. Ele vai tomar a frente e vai dizer assim, não, Jesus. O que o Senhor está falando aí, o Senhor está totalmente errado. Porque eles podem te abandonar. Porque ele está falando que todos te abandonem. Ou seja, se até a mãe de Jesus abandonar ele, Pedro está dizendo que toma a frente e não abandona Jesus. Olha que forte isso. Ele está dizendo, ainda que todos te deixem, eu vou estar presente. E te digo mais, o que você passar, eu passarei. O que você enfrentar, eu enfrentarei. Eu estou do seu lado, Jesus. O que nós estamos vendo aqui? Um homem criando um laço de compromisso. Sim ou não, igreja? Esse homem está dizendo, eu vou fazer. Eu vou me posicionar. Eu não vou deixar. Eu não te abandono. Tem muito eu aqui da parte de Pedro. E ele fala com tal confiança, porque Jesus vai dizer, eu afirmo a você, rapaz. A conversa era coletiva, agora não. A conversa é direta. Ó, eu afirmo a você, rapaz. A você. Porque senão estaria escrito, eu afirmo a você. Você é inteligente. Ele vai dizer, olha, que isto é verdade. Ou seja, dentro de você, o que você está falando agora é uma verdade. Mas nesta mesma noite, antes que o galo cante, você, Pedro, vai me negar. O verso 35 vai dizer assim, e Pedro respondeu, eu o quê? Nunca, cutuca alguém se estiver dormindo do teu lado. Eu nunca vou dizer isso. Eu não reconheço essas palavras, Jesus. Eu nunca vou te abandonar. E ele vai dizer mais, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Pegaram o barco andando. Fabi, agora você vê um dizendo, se tiver que morrer, eu também vou morrer. E ó, digo mais, estou contigo nessa. Aí entrou aquela brincadeira, eu bato, todo mundo bate. Pedro falou que morre, então não vou tomar a frente sozinho. Ele já falou, né, Tiago? Então, agora eu também posso ir nessa. Não,
Carlos, agora ele está dizendo, não, eu vou. Estou com você também, Pedro. E chega um momento em que os soldados vêm. Vêm para pegar Jesus. Qual é a primeira atitude de Pedro? Quem lembra? Tira a espada. Tá lá o Pedrão. Falei que eu ia ficar com Jesus? Peraí, pô. Vai tocar no meu Jesus não, rapaz. Tira a espada, corta a orelha de Malco, já mostra logo para o que veio. Eu vim para isso. Toque em Jesus, que eu mesmo enfrento. Aqui, ó, eu tenho espada. O que Jesus faz? Obrigado, Pedro. Muito bom. Boa defesa. Corta agora o outro lado. Não. Jesus, ele vai olhar para ele e vai dizer assim, rapaz, tu ainda não entendeu, abaixa essa arma. Guarde esse negócio. As coisas não se resolvem assim. Pedro, com ferro tu feres, com ferro tu serás ferido. Espera aí, eu falo que vou defender Jesus. O meio que eu tenho para defender Jesus é uma arma. Eu faço a parte de ir contra alguém que quer matar Jesus. E Jesus olha para mim, ainda me chama a atenção e ainda me dá uma lição? Sim. Porque nem sempre você vai resolver problemas do teu jeito, sabe? Nem sempre vai ser, eu vou falar mesmo, né? Que na hora até o mesmo foge. Eu vou mesmo. Agora vai ver. Comigo é diferente. Com ele é bobão. Agora comigo não. Nem sempre é assim, queridão. Nem sempre você vai ter que sacar uma arma. Porque alguns, não, olha, eu tenho um negocinho lá em casa e vou resolver. Mas não entende que aquilo que você planta, você pode colher. Do jeito que você vai, é o jeito que você pode receber dobrado em cima de você. Quem nunca, talvez na época de escola, chegou de nariz em pé, querendo pegar alguém e tomou-lhe uma coça? Porque você achava o brigão. Voltou tudo rebentado para casa. Voltou envergonhado. E teve que baixar a cabeça e viver a vergonha. Jesus está dizendo, as coisas não são desse jeito, Pedro. Você ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho, a gente não briga carne com carne, mas contende no mundo espiritual. Porque ninguém deve contender contra a carne, mas deve contender contra principados e potestades e hóstias malignas. Ele está dizendo, tem coisas que só se resolve de um jeito espiritual. Como assim, pastor? Eu devo usar minha espada? Eu devo falar em nome de Jesus, abençoa a espada, corta a outra orelha. Não, é você ir para o joelho e tentar resolver no joelho. É você tentar resolver no jejum, é tentar resolver na oração, é tentar resolver buscando a Deus em uma campanha, não sei, no monte, mas dizer, Senhor, eu preciso de resposta. Nem sempre vai ser com as armas humanas. E eu te digo mais, as armas espirituais te fazem vencer mais do que armas humanas. Quem aqui já foi curado de alguma coisa? Resolveu com espada, com arma, foi com o quê? Cura foi com oração. Foi num momento como esse? Quem aqui já teve restauração de alguma coisa na vida? Quem já viveu milagres aqui? A única arma que você usou para viver esses milagres foi aquela que não falha, que são 66 calibre. Qual é essa, pastor? A palavra de Deus, 66, que não vai falhar. Tudo que é mencionado nela tem fidelidade, é fidedigno. A palavra de Deus é fidedigna. Mas tá, tudo bem. Tá aqui uma lição que Pedro aprendeu. E aqui eu já vejo algumas coisas que, se Pedro está com a espada na cintura, Rudney, é sinal que Jesus sabia que ele estava carregando uma espada. Porque a espada, ela aparece, ela é visível. Não é uma faca.
Espada é grande. Então, Jesus está vendo uma espada na cintura desse homem, no momento que os soldados estão vindo, e Jesus em nenhum momento falou assim: Pedro, o que tu está fazendo com essa espada? Por que tu está carregando isso, Douglas? Não, ele não faz isso. Ele deixa. Ele espera a ação para depois ter a reação. Pastor, ainda não entendi. Eu quero te ensinar uma lição em cima disso. Não adianta Jesus falar assim, ó, Pedro, tira a espada. Não quero você andando com esse negócio. Do que adianta tirar a espada da cintura se ela continua no coração? Pastor, não entendi. Tem coisas que Deus vai deixar permanecer com você, porque no momento que você usar de forma errada, Ele vai te dar uma lição. Ele vai te ensinar. Pastor, por que Deus ainda não mudou certas pessoas? Por que Deus deixa que essa espada fique aparente? Calma, a hora dela vai chegar. E se ela não aprender, com ferro ela fere, com ferro ela será ferida. Com aquilo que ela ataca, é aquilo que ela vai receber. Porque quem não tem alegria, só dá tristeza. Quem não tem paz, só leva a confusão. Quem não tem esperança, anda perdido sem fé. Quem tem mágoa, deposita mágoa. Quem é ruim, entrega a ruindade. Se tem alguém do seu lado, diga, você dá o que você tem. Tá entendendo? Pegou aí? Faça um reparo em você mesmo, porque você vai dar o que você tem. Pedro deu a defesa dele do jeito que ele tinha. Essa era a minha forma de defender Jesus. Mas era a forma errada. A intenção era boa, mas o jeito era errado. Tem um ditado por aí que diz que de boas intenções o quê? A ideia pode não ser o propósito. Ideias boas podem não ser o propósito. Então você tem que cumprir de acordo com o propósito. Jesus está dizendo, tudo bem, Pedro, você agiu assim, mas comece a agir do jeito do propósito. E o propósito era o quê? Jesus ir como ovelha muda ao matadouro. O propósito era a morte de Jesus. Porque se Jesus não morresse, nós não teríamos vidas e vida em abundância. Se Jesus não entregasse, nós estaríamos hoje perdidos, porque a palavra sempre nos relata dizendo, todos estavam destituídos da glória de Deus, estávamos fora do plano da salvação, mas o próprio Cristo, através do seu Espírito, encheu os apóstolos para nos dizer que esse evangelho, ele não ficaria somente na Judéia. Esse evangelho não passaria só em Samaria. Esse evangelho não ficaria só em Jerusalém. Mas agora esse evangelho alcançaria os gentios. Ele está dizendo, esse evangelho é para o inglês, é para o brasileiro. Esse evangelho é para você, senequiano. Esse evangelho não é só para o teu vizinho que está vivendo milagres, está vivendo transformação. Ele está dizendo, não, esse evangelho é para todos nós. Todos nós temos direito de viver e desfrutar desse evangelho, porque essa é a herança que o Senhor deixou para cada um de nós. Esse é o legado. Esse é o propósito. Tá bom, pastor? Muito bom, já entendi. Tá. Mas Pedro, ele vai dizer, todos menos eu.
E Jesus já sabia do que ia acontecer. E agora, nós vamos nos deparar um pouco à frente. Pedro negando Jesus. Por quê? Simplesmente vão buscar Jesus, vão levar Jesus, e não tem como. Quando a gente anda muito com algumas pessoas, sabe? A gente acaba igual chuchu, pegando gosto. E quem andava com Jesus começou a aparecer um pouquinho com ele, o comportamento, as ações. Sabe quando você chega perto de alguém, alguém fala para você, poxa, tu é crente. Agora, se alguém olhar para você e falar assim, pô, tu não é crente não, cara, tu é crente, tu se diz crente, se prepara que você não está andando com Jesus, está muito longe. Desse jeito tu é crente? Então ele está dizendo assim, ó, você está longe do que as Escrituras do Senhor diz do que deve ser um padrão cristão. E eu não estou falando de vestimenta, tá? Porque tem gente que é mais crente na vestimenta do que no seu caráter. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre comportamento, onde você é carta viva, como diz a canção, e as pessoas estão te olhando e estão fazendo a leitura de você. Ser cristão é quando você olha para o outro, faz a leitura e você encontra Jesus, pequenos Cristo, pessoas que representam o reino. Quem está entendendo, diga amém. E agora, vão olhar, eu acho que eu já estou terminando, e vão dizer assim, você se parece com Jesus? Olha lá, aquele cara, ele parece com Jesus. E ele vai começar a se sentir coagido. E ele vai começar a preparar fuga, saindo de fininho, sabe? Olha, ele parece com Jesus, ele vai, não, eu. Negativo. Parece sim, é você que andava com ele. Você estava com ele. Você fala como ele. Você se comporta como ele. Não, eu não. É outro. Negativo. Você está enganado, meu filho. É você sim. Você que anda com Jesus e parece com ele. Não adianta, ele vai dizer, não sou eu. E na mesma hora, o galo canta. E vai dizer a palavra que agora ele vai entrar num estado dentro dele, aonde vai balançar as estruturas. E aquele homem que estava todo cheio de si, todo dotado de certezas, agora ele se depara e vê que ele é um fraco. Que tudo aquilo que ele falou foi posto em xeque. E toda a palavra de Jesus, ela é verdadeira e eficaz. Por quê, pastor? Porque Cristo conhece as nossas fraquezas. Cristo sabe aonde nós vamos falhar. Cristo sabe, sim, como nós somos. Cristo sabe como você é dentro e fora dessa igreja. Ele sabe o que se passa no seu coração agora. Ele contempla a sua mente agora. Cristo, aos olhos dele, nada passa impune. Ele vê todas as coisas. Ele te conhece. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Eu não te conheço não, mas Jesus te conhece. Tem gente que está falando, poxa, minha esposa falando isso para mim. Meu esposo, meu amigo falando que não me conhece. É verdade. Porque ninguém conhece o outro 100%. Porque se conhecesse o outro na sua totalidade... Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que nem você mesmo se suporta. Tem hora que você mesmo não se quer. Não quero. Tá arriscado você olhar para você mesmo e falar, tá amarrado. Repreendido, você longe de mim.
Pergunte para você mesmo. Se você fosse pastor ou pastora ou fosse Jesus, você ia querer ter você como ovelha? Se você fosse líder e você olhasse para você mesmo, você ia falar assim: eu quero você como minha ovelha, eu quero você andando comigo, porque você é compromissado, você... Tá vendo como você às vezes nem se suporta? Mas olha que interessante. Pedro disse antes: eu morro por você, eu estou com você. Chegou na hora de morrer, ele desiste, ele some, ele diz que não é, ele nega. E aqui eu quero pegar um ponto principal da mensagem. A Bíblia fala que se fizerem algum voto, nunca é tarde de cumpri-lo. Ela está falando que aquilo que você concorda na terra é ligado no céu. O compromisso que você arca aqui, os céus te ouvem e os céus assinam. Pedro está dizendo: Jesus, eu estou pela sua obra, eu faço pela sua obra, eu morro pela sua obra. A pergunta é: o que você deixou de fazer que você criou um compromisso com Deus em fazer? Você falou para ele, você fez um voto. Qual foi a responsabilidade que você falou assim: não, Senhor, eu vou fazer. Não adianta. Eu estou entrando na sua obra, eu estou aqui para poder te servir. Porque muitos dizem assim: se o Senhor me curar, eu nunca mais te deixo. Mas às vezes um simples convite você deixa ele, você troca ele. Se o Senhor salvar minha família, eu te prometo, Senhor, eu vou ser um pregador na tua obra. Até hoje você só pregou com prego e martelo. Eu estou te levando a uma consciência em que você criou com Deus. Pastor, o senhor está aqui para quê? Para me expor? Não. O Espírito de Deus está sobre a minha vida te cobrando um compromisso que você fez. Por que você está tão desleixado, tão relaxado com aquilo que você falou e pediu a Deus para poder fazer? O que aconteceu? O que você trocou? O que foi mais importante que agora se tornou prioridade no lugar do propósito? O que está acontecendo? Pastor, não sei, estou desanimado. É óbvio. Qualquer um vai ficar desanimado se estiver longe do fogo. Qualquer um vai ficar desanimado se estiver longe da palavra. Qualquer um vai ficar desanimado se estiver longe de Jesus. Qualquer um vai ficar desanimado quando as más conversações corrompem os bons costumes. Qualquer um vai ficar desanimado quando não se tem mais a consagração. Qualquer um vai ficar desanimado quando não se tem mais a separação. Ah, pastor, o problema é o local. Negativo, o problema nunca foi o local. Porque se o problema fosse o local, Samuel abandonaria a casa de Eli. Porque mesmo com seus filhos, Ofni e Finéias, fazendo coisas erradas, ele permaneceu firme. Como assim, pastor? Porque há uma diferença de ser leal e ser fiel. Lealdade é companheirismo, é você estar do lado, é você estar presente naquele momento. Fidelidade, você não nega, você está para sempre. E é por isso que Deus não fica procurando leal. Leal é coisa de cachorro e homem. O cachorro é leal ao homem, mas com Deus é fidelidade, porque os olhos de Deus procuram os fiéis dessa terra e os verdadeiros adoradores.
Deus não está em busca de leal, porque tem gente que é muito leal ao seu pastor, é leal ao seu líder, é leal ao seu esposo, é leal a alguém, mas não é de jeito nenhum, de forma alguma, fiel a Deus. E tudo que Deus quer que você seja fiel a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que o seu pastor quer é que você deixe de ser leal a mim e seja fiel a Deus. Porque se você for fiel a Deus, aquilo que você tem que fazer de compromisso que você mesmo marcou com Deus, você fará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O chamado não é meu, é seu. Está entendendo? O dom natural não é meu, é seu. O dom espiritual não é meu, é seu. O dom espiritual e ministerial não é meu, é seu. Cada um tem a sua responsabilidade. E cada um sabe o que orou e o que falou com Deus de joelho. Ah, sabe. Ah, como você sabe. Porque no momento de dor, no momento de aperto, a gente faz N promessas para o Senhor. E o Senhor cumpre com a promessa dele. Mas a pergunta é como um dia Deus ele falou comigo. Estando no pagode, eu falava para ele, ó, Senhor, todo mundo vem dizendo que o Senhor tem um propósito comigo. Todo mundo vem falando que o Senhor quer mudar a minha história. Tá bom, eu vou à igreja. Comecei a ir para a igreja. E veio aquele pastor, logo nesse dia, parecia que não tinha ninguém na igreja, parecia que era só eu e ele. Alguém contou a minha vida para aquele cara. E ele olhou para mim e começou a dizer na minha direção, Deus tem um propósito na tua vida, rapaz. Deus quer mudar a sua história. E eu olhei e falei assim, no meu coração, se eu chegar hoje no grupo e tiver uma situação como essa, foi ou não foi, Paulo? Se eu chegar hoje no grupo do pagode e tiver uma confusão, eu na mesma hora largo tudo. Por quê? Não teria confusão, estava todo mundo agitado e pensando que ia inaugurar Via Show e a gente ia tocar e ia ser o cara lá. Não tinha como ter confusão, Rafa. De repente eu entro, chego lá e começo o ensaio, tic-tac. E o pastor toma cavaquinho de lá, toma cavaquinho de cá. Todo mundo alegre, feliz, eu vou comprar tal roupa para ir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. De repente, Tiago, do nada, uma confusão se instala. Não sei nem de onde que veio, ou sei. E na mesma hora parece que, como Filipe, sabe? E o eunuco, que foi pego e foi arrebatado, como João na ilha de Patmos, que foi tomado. Parece que eu saí deles naquele momento assim, e eu ouvi uma voz assim, ó, eu cumpri com a minha palavra, agora cumpri com a sua. Ah, queridos. Eu sinto isso todas as vezes que eu falo, o arrepio na alma, sabe? E eu falei para ele o seguinte, Senhor, não tem jeito. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Nada, eu serei. E na mesma hora, Paulo não era do mesmo grupo, mas ele lembra dessa história. Eu cheguei para todo mundo e falei assim, ó, chega, acabou, tô fora. Tá fora de quê, rapaz? Tá maluco? Tô fora, estou saindo. Eu vou para a igreja. Vou virar crente. Para de ser louco, rapaz. Deus não quer essas coisas. Você pode tocar e ir para a igreja. Olha ele querendo me ensinar que de uma fonte pode jorrar duas coisas. É isso mesmo que fala? É o quê? É o quê, Esther? Isso. De uma fonte, me ajudou a pregar. De uma fonte pode jorrar duas águas. Olha aí, querendo botar na minha cabeça. Que eu podia estar no pagode, tic-tic-tic, e igreja. Que eu não tenho a ti, não tenho nada. Porque tem gente que está assim aqui dentro. Tem gente que está achando que pode trazer as coisas profanas e misturar com o santo. Cuidado.
Tem gente que está no muro, não sabe, ó, é por isso que diz, sempre estou desanimado. Pode perceber que esse tipo de pessoa sempre tem essa mesmas palavras. Estou desanimado. Agora eu não vejo desanimado querendo largar a mesada que ganha todo mês. Eu não vejo desanimado dizendo, corto o Bolsa Família, não quero mais não. Eu não vejo desanimado para isso. Todo mundo, não generalizando, quando se tem problema, a primeira coisa que dizima, sabe o que é, Érica? Sabe qual é a primeira coisa que ela tira da vida? Vida espiritual. Primeira coisa é deixar de ir para a igreja. Primeira coisa é deixar dos seus compromissos com Deus. Eu nunca vi isso. A fonte, meu pastor, que era para ficar, para fortalecer a pessoa, porque se ela continua, ela vence, ela deixa a primeira coisa, porque é isso que o diabo quer. O diabo te confunde para te mostrar assim, ó, se você está dentro, as coisas estão piorando. Bom, quando você estava fora, era bem melhor. Aí o que você faz? Você deixa. Aí você esquece que você, todo cheio de si, falou assim, ó, se o senhor morrer, eu morro contigo. Todo cheio de si, você levantou a mão e falou, ninguém me tira da presença. Eu nunca mais vou te abandonar. E olha, pastorzão, conta comigo que eu vou fazer tudo o que tiver que fazer. Aí tu dá oportunidade, mas o peso da obra chega. Sabe por quê? Trabalhar para Jesus tem que deixar pedaços. A obra não é fácil. Pastor, é fácil? Não é fácil. Não é fácil você ter que dormir, como eu tive que dormir ontem, quase 3 horas da manhã fazendo um gabinete. Não é fácil você acordar pela manhã e ter gabinete hoje o dia todo. Não é fácil você ouvir sua esposa dizendo, eu estou doente, não consigo ir. Você tem que preparar louvor em cima da hora, ajudar tudo e louvar. Não é fácil você estar preocupado com a mensagem que você precisa trazer. Não é fácil quando acabar aqui, eu tenho outra reunião para fazer. Não é fácil. Quem te falou que foi fácil? Mas simplesmente as pessoas olham e dizem assim, o culto é quinta e domingo. Eu vejo o pastor dentro do gabinete na quinta e no domingo ele só aparece na igreja de noite. Anda comigo, anda do meu lado. Se você conseguir aguentar, aí sim você pode falar alguma coisa. Porque não é fácil a vida pastoral. E eu não escolhi isso, mas foi o Senhor que diz, não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós para que vá de dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, pastor, você está aí ali com o coração. Não, eu estou de corpo e alma porque eu tenho prazer em viver isso para Cristo. A obra não é fácil. A obra não é fácil. A obra não é fácil quando você tem que ver, querido, porque é assim que às vezes você vive. Você vê que tem que carregar pessoas no ombro. Quando aquela pessoa tem pernas e pode andar. Pastor, não estou entendendo, deixa eu ser mais claro. Tem pessoas que têm pernas espirituais, mas fica como sanguessuga num cima do outro, porque não quer tomar uma atitude para orar, para mudar, para ser transformado. Mas um dia falou para Jesus, eu quero. Eu vou, eu me comprometo. Cadê você? Sabe por que você fugiu? Porque é o peso da obra. Eles estão fugindo porque está vendo o peso da obra, estão querendo matar Jesus. Quando ele se deparou com a morte, ele está dizendo, eu não posso, não consigo. Eu tenho que falar que não sou eu, não pareço, não quero. Mas a Bíblia vai dizer que o galo vai cantar. Pastor, o que isso quer dizer? Há 2 tradições que vai dizer o seguinte, havia, sim, animais galos, que era do cortejo real, aonde esses galos eram preservados, tipo como se fosse um bicho de estimação. Eles eram bem cuidados, era como se fosse, sim, um bicho pessoal. E eles cantavam às 3 horas da manhã, e era um canto tão grande, tão bonito, que todos ouviam. Mas em contrapartida, vai nos mostrar também que em Jerusalém
Não podia ter esse tipo de aves. Por quê, pastor? Era um lugar que foi preparado para as coisas santas. E não podia cuidar de aves naquele lugar. Porque ia sujar o local. Estou sendo bem breve para você, porque depois você pode pesquisar a respeito. Você vai ver, você vai encontrar. Então, pastor, por que está escrito antes que o galo cante? Porque havia um costume dos soldados, aonde na troca de turno, eles tocavam a trombeta. E nesse toque da trombeta, era anunciado a troca. E foi justamente, supostamente, essa hora que Pedro ouviu o toque da trombeta. Agora eu quero apertar um pouquinho. Como assim, pastor? Você se comprometeu. Você falou que ia fazer. Você disse que era um dele. Você falou que estava com ele até a morte. Que ele podia contar com você. Talvez você está num momento de negação, aonde você não quer fazer nada mais. Mas tem um toque vindo por aí. Pastor, ainda não entendi, tem um toque vindo aí. Que seja hoje, seja agora, a tua mudança. Porque quando o toque da trombeta soar, para Pedro teve arrependimento. Teve um momento de mudança. Mas talvez, no toque da trombeta, não vai haver mais tempo para mim e para você. Não vai haver mais tempo para mim e para você. Igreja, eu estou pregando aqui salvação. Eu cantei no início, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder. Volte ao compromisso que você fez com Deus. A aliança que você fez com o Senhor. Não quebre essa aliança. Ainda que esteja doendo, ainda que tudo não seja favorável. Mas se Ele falou, vai, filho, é Ele que te garante. É Ele quem vai fazer você crescer. E se eu me ferir, pastor, porque eu já me feri, um dia Ele foi o bálsamo e Ele sempre será. Ele é o bálsamo para as tuas feridas. Pastor, eu não acredito. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus se feriu e as marcas estão até hoje. Mas Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Quem falou para você que você não carregaria marcas? Marcas de traição, marcas de palavras. Marcas. Jesus olha para a marca dele, mas aquilo lhe traz glória. As marcas vão estar presentes em você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai estar sarada e curada. Se levanta. Se levanta novamente com compromisso com teu Pai. Retorne ao seu compromisso. Abrace aquilo que você falou com teu Deus. Porque logo após, e eu fecho aqui, Jesus vai entender tudo o que aconteceu. Jesus morre. E ele retorna. Quando ele retorna, Pedro está com uma vida sem sentido. Acabou para ele. A referência dele se foi. Mas Jesus traz a memória dele.
Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe? Pedro, tu me amas? Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele não podia falar assim, Pedro, tu me amas? Continua comigo, continua leal. Ele está dizendo assim, Pedro, tu me amas? Volta ao compromisso. Pedro, tu me amas? Cuida do que eu cuido. Jesus não precisa de ninguém para cuidar dele. Mas Jesus quer que você cuide daquilo que ele cuida. Jesus quer que você cuide daquilo que ele cuida. E o que mais Jesus ama é a obra dele. É o propósito que ele tem. Você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ainda dá tempo, Pedro. Que quando a trombeta tocar, a gente esteja pronto, servindo ao nosso Mestre, com muita alegria e com muito louvor.